Boa noite, pessoal. Meu nome é Leandro Rodrigues. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui nossa no Instituto Idade. E a minha missão aqui é ajudar você a adaptar a atividade, a ver o seu aluno aprender independente do diagnóstico, independente da idade, independente do ano escolar. Fazer a educação ser mais inclusiva aí na sua escola. Essa é a nossa missão aqui. E é por isso que a gente faz tanta live para ajudar você a encontrar o melhor caminho para você e para o seu aluno, porque ele pode sim aprender, independente do diagnóstico, da idade ou do ano escolar. E a gente vai ficar repetindo isso aqui até todo mundo aprender. Então, já sabe que a gente vai ficar repetindo isso aqui muito tempo, né? E eu hoje, nessa live, eu quero mostrar coisas estranhas para você. Coisas assustadoras, muito impactantes. Então vai preparando o seu coração aí, porque você vai ver coisas assustadoras aqui nessa live. Perguntas que chegam pra gente aqui e que impactam a gente de alguma forma, né? Não todas as perguntas que a gente vai mostrar aqui, obviamente, mas algumas perguntas que a gente vai mostrar aqui durante essa live impactam bastante e esse é um dos claros motivos do porquê a inclusão não está funcionando nessas escolas ou nessas regiões, ou pelo menos com esses profissionais que fizeram as perguntas. Algumas dessas perguntas que eu vou mostrar aqui, não todas, mas algumas. Algumas das perguntas são bem assustadoras, você vai saber rapidinho identificar qual é qual, tá bom? Olá, seja muito bem-vindo, você que está chegando nessa live agora. Hoje o nosso tema é um pouco diferente, sobre perguntas e respostas, mas as respostas que nós vamos dar aqui são respostas práticas para te ajudar a tomar decisão, a te ajudar a agir, a te ajudar a encontrar soluções rápidas e assertivas para você fazer a diferença aí na vida dos seus alunos. Seja você professor regente, seja você professor do atendimento educacional especializado, ou do apoio, ou coordenador, ou diretor, ou pai, ou mãe, ou profissional da saúde que atende pessoas com deficiência também em fase escolar. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. E ao longo dessa live aqui, você pode ir colocando perguntas aí no YouTube também, ou aqui embaixo no Instagram não fica gravado, né? Mas lá no YouTube fica gravado, pode ir colocando perguntas lá no YouTube também, que mesmo que eu não responda agora, eu vou catalogar. Nossa equipe está fazendo um banco de perguntas e a gente está catalogando todas as perguntas que chegam para a gente. Às vezes, perguntas que eu não consigo responder na hora, e às vezes nem vejo o que foi perguntado, né? Porque quando eu vejo, eu gosto de responder, mas às vezes passa batido ali no chat, não dá tempo de eu ver na hora que eu estou falando. Dificuldade, a atenção alternada não é uma das minhas habilidades, tá? Já vou te avisando. Mas, e aí, acaba passando despercebido, mas a gente está catalogando essas perguntas para fazer conteúdos como esse aqui, tá bom? Deixa eu ver se teve algum problema na minha internet aqui. Teve? Não, não teve, não. Foi impressão minha. Vocês estão conseguindo me ver e ouvir bem, pessoal? Boa noite, pessoal que está chegando aí no YouTube. Rosana, Cristina, Nilzita, Joana, Rosilene, Maria Cleonice, Sandra. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então, vocês estão preparados? Tem umas perguntas aqui que eu vou mostrar que são bem assustadoras. Não todas, tá? Não todas. Mas algumas são. Tem outras aqui que eu achei interessante trazer para a gente fazer comentários e criar discussões, tá bom? Essa aqui, que, por exemplo, que está aqui na tela agora, para você que está aí no YouTube, você está me vendo. Se você está no Instagram, vem para o YouTube, tá? Vem para o YouTube. Essa aqui que está aqui na tela agora, ler e escrever. Eu fiz um stories passando só para lembrar que todos podem aprender, né? E fiz esses stories. E a pessoa me respondeu stories falando isso aqui que está aqui. Deixa eu pegar aqui para mim ler. Ler e escrever. Já ouvi que existem alunos que possuem lesão na parte do cérebro, responsável pela escrita e leitura. Esses nunca aprenderão. Você tem algo que comprova o contrário? Aí depois, no outro momento, você conhece algum documento onde a ciência informa que pessoas nunca aprenderão a ler? Eu achei bem curioso, tá? Isso aqui é no mínimo curioso. Por quê? Porque a pessoa acreditou nisso daqui. Ela ouviu que aquela pessoa, aquele aluno, talvez nunca vai aprender porque ele tem uma lesão cerebral, tá? E isso não é verdade. Não dá para afirmar isso, percebe? Não dá para afirmar isso. E eu fiz questão de trazer referências para mostrar aqui para você. Mas não se limita só a essa pergunta. Mas existe um perigo nessa pergunta, tá? Existe um perigo muito grave nessa pergunta. Outra pergunta nesse sentido, tá? Outro questionamento, não é bem uma pergunta, né? Estou assistindo e gostando muito, mas gostaria de questionar uma coisa. Tem alunos deficientes que chegarão ao ensino médio sem saber ler e escrever, que não possuem habilidade cognitiva para isso.
mas vão aprender de outra forma os conteúdos. Tem uns que são bem funcionais. Acho que é independente da forma como foi trabalhado a alfabetização. O professor falou que todos podem aprender a ler e escrever. Será? Acho que alguns deficientes nunca vão. Será que estou errado? Existe uma crença coletiva, popular aí, de que nem todo mundo é capaz de aprender a ler e escrever. E isso quebra possibilidades. Isso derruba possibilidades. Porque se a gente vê no aluno a incapacidade de ele aprender a ler e escrever, toda a nossa intervenção já foi por água abaixo. Todo o nosso esforço, toda a nossa técnica foi por água abaixo. Por quê? Porque o nosso esforço depende de acreditar que é possível alcançar. Quando você vai fazer uma coisa e você está fazendo essa coisa e você acredita que não vai dar certo, que não é possível, que não vai funcionar, a chance dessa coisa não funcionar é altíssima, porque esse pensamento é uma autossabotagem, entende? É uma autossabotagem, esse pensamento te sabota, esse pensamento faz você errar, faz você fazer errado ou mal feito, ou não fazer tudo o que poderia ser feito, ou até te paralisa, faz você se omitir diante de certas situações. Então, essa linha de pensamento é perigosa. A linha do pensamento que acredita que o aluno não é capaz de alguma coisa. Esse aluno não é capaz de tal coisa. Esse aluno não é capaz de tal coisa. Esse aluno não é capaz de ser alfabetizado. Esse aluno não é capaz de aprender a ler e escrever. Essa linha de raciocínio mata a inclusão. Como ensinar uma pessoa algo que eu acredito que ela não vai aprender? O professor tem que ser o primeiro a acreditar no aluno. E esse professor, ele tem que acreditar no aluno de forma tão vibrante, tão contagiante, que o próprio aluno vai começar a acreditar que ele consegue. Né? E aí, depois que o professor acredita que o aluno consegue, e consegue fazer o aluno acreditar que ele vai conseguir, aí, de fato, a gente abre as portas para as técnicas, as estratégias, os recursos, as aplicações de atividades e toda aquela parte técnica que a gente fala aqui várias e várias vezes. Mas a parte técnica ela só funciona se a gente não se sabotar, se a gente não se paralisar, não se omitir, não é? Porque se a gente está trabalhando de forma que acreditando que não vai funcionar, é aí que não vai funcionar mesmo. E isso é verdade, tá? Eu não estou inventando uma ciência aqui para você. Isso é verdade. Existe autossabotagem, existem os sabotadores, tá? E existem as crenças limitantes. E isso impacta muito no desempenho do profissional e do aprendiz. Muito, 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 muito. Então, acreditar que seu aluno não é capaz de tal coisa, se você acredita que seu aluno não é capaz de tal coisa, desiste de ensinar para ele, porque você não vai conseguir. Primeiro, a gente tem que fazer um trabalho mental, mudar essa mentalidade, mudar esse mindset dentro da gente, e aí depois a gente vai fazer um trabalho com o aluno. Senão, você vai ficar só passando tempo com o aluno, só fazendo coisinha que não vai ser profunda, que não vai ser significativa e que não vai ajudar ele para a vida dele. Olha, é mais produtivo, é mais útil para uma pessoa sair da escola, cursar todos os anos, fazer o ensino médio e sair da escola sabendo ler e escrever do que qualquer outra coisa. Tem alguma coisa mais útil na vida de uma pessoa que ela aprende na escola, falando do acadêmico agora, do que aprender a ler e escrever? Tem alguma coisa mais útil que isso? Porque a pessoa que aprende a ler e escrever, né, ela consegue continuar estudando. Ela consegue arrumar um lugar no mercado de trabalho. Não é? Agora, a pessoa que não sabe ler e escrever, ela não consegue nem sair de casa sozinha. Ela não consegue nem pegar um ônibus. Você entende o problema? Não consegue ver que horas são, não consegue tomar um remédio, não consegue comprar um alimento. Ela vira totalmente dependente. Ler e escrever é muito importante. A gente precisa acreditar que os nossos alunos vão alcançar isso e seguir
instruindo eles para que isso aconteça. Mas eu não estou falando, essa crença de que todos podem aprender, eu não tiro do nada, tá? Não é do nada, tem base. E eu quero demonstrar essa base aqui justamente para a gente cortar esse pensamento pela raiz. Se você, por acaso, acredita que o seu aluno, o seu filho, o seu paciente não é capaz de alguma coisa, hoje, realmente ele pode não ser capaz de alguma coisa. Mas falar que nunca vai ser capaz é uma coisa que a gente não pode afirmar, tá? E tem base científica para isso. Vamos ver? Primeiro eu quero começar aqui mostrando para você autores que eu admiro muito, tá? Esse camarada aqui é o Feuerstein, é um autor que eu admiro muito. Ele fez um trabalho incrível lá no Oriente Médio, com pessoas com deficiência, pessoas acidentadas e pessoas que vieram da guerra com um pedaço do cérebro faltando, e através do trabalho do Feuerstein ele conseguiu recuperar essas pessoas de forma surpreendente. Tá? Surpreendente, tem relatos incríveis. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver. Tá? Incrível. Eu admiro muito o trabalho do Feuerstein. Tá? Ele já faleceu, mas é bacana a afirmação que ele fez. Tá? Vou trazer aqui para você. Todos os seres humanos são modificáveis, sem exceção, apesar de qualquer obstáculo pré-concebido, condições inatas, mesmo que a pessoa tenha problemas etiológicos, síndrome de Down, por exemplo, mesmo que tenha idade avançada e mesmo que tenha séria restrição ou incapacidade física e ou mental. Tá? Isso ele disse lá alguns anos atrás, e ele se inspirava no trabalho de um outro camarada que você provavelmente deve ter estudado na faculdade, que é o Vygotsky, que é um outro cara que eu admiro muito também, tá bom? Todas as crianças podem aprender e se desenvolver. As mais sérias deficiências podem ser compensadas com ensino apropriado, pois o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental. Esse foi uma frase do Vygotsky também, que fez um trabalho em campo lindo lá na época dele, na Bielorrússia, né? Mas esses autores de campo, né, pessoas que estiveram ali frente a frente com alunos, com pessoas com deficiência, com pessoas acidentadas e trabalharam com elas e viram resultados, eles não são neurocientistas. Não é a neurociência que a gente conhece hoje. E você pode estar falando assim, Leandro, isso é muito antigo, será mesmo que é verdade? Eles não tinham acesso nem a equipamentos, nem tinham nem energia elétrica, Leandro, esse povo aí. Tá, tinham energia elétrica sim, mas enfim, não sei agora, fiquei na dúvida. O Feuerstein sim, o Vygotsky eu acho que não. Mas enfim, então eu trago algo mais recente para você, né? Você quer uma coisa mais atualizada? Vamos lá, então. Para você se situar, vamos começar a falar de neuroplasticidade. Rapidinho. Neuroplasticidade só para a gente ficar no mesmo contexto, tá? Neuroplasticidade é a propriedade do cérebro, todos têm. Não existe cérebro que não tem neuroplasticidade. Todos os cérebros têm vivos, de humanos, pelo menos, têm neuroplasticidade, tá? Essa propriedade. É a propriedade do cérebro se modelar, adaptar ou auto-organizar suas conexões neurais em reflexo a novas experiências. Também conhecida como plasticidade cerebral. O fenômeno é descrito pela capacidade do cérebro se modificar para se adaptar a lesões. Ok? Então, novas experiências. O que é novas experiências? Aula, atividade, exercício, tá? Educação são novas experiências, entende? Entende o poder que existe dentro da educação de mudar fisicamente o cérebro das pessoas? Ok, vamos lá, mais um aqui. Nosso cérebro contém mais de 86 bilhões de neurônios na fase adulta. Eles são gerados por um processo chamado neurogênese. Antigamente, se acreditava que a neurogênese ocorria apenas durante a formação do cérebro, mas é um processo contínuo, ou seja, não é só quando a criança nasce ou quando está se formando na barriga da mãe, é um processo contínuo, acompanha a gente a vida inteira, e responsável por expandir
nossas redes neurais. Evento integrante, sobretudo, da neuroplasticidade no aprendizado. Voltamos a falar de experiências de aprendizado, ok? Educação aparecendo de novo. Mais um, e agora eu trago aqui uma referência que está viva, que tem mais de 700 artigos publicados, ganhou pilhas e pilhas de prêmios dentro da área de neurociência, é um pesquisador, doutor de neurologia lá de Harvard, que disse o seguinte: o treino mental tem o poder de mudar a estrutura física do cérebro. Então não existe cérebro machucado que não possa se auto-organizar, se modelar, se adaptar e aprender. Não existe cérebro machucado, ou cérebro com problema, ou cérebro que não possa passar de um estágio para outro, de um ponto para outro. Ou seja, todos podem aprender. A frase todos podem aprender significa exatamente isso aqui, que a educação muda o cérebro das pessoas fisicamente. Então, mesmo que o cérebro esteja num estado X, ninguém pode falar que ele não tem... que ele nunca vai chegar no estado Y, entende? Se nós aplicarmos uma intervenção correta, um treino adequadamente, como o Vygotsky disse, um ensino adequadamente organizado. E é isso que a gente busca na adaptação de atividades, um ensino adequadamente organizado, porque isso vai mudar a estrutura física do cérebro do seu aluno. E ele vai aprender. Acredite nisso, porque é verdade. Não olha para o estado atual. Se você ficar preso no estado atual, você não vê todas as milhares de possibilidades que existem no estado futuro, se nós ensinarmos de forma organizada para aquela pessoa evoluir, tá? E aí, se você quiser referência, pesquisa de campo e foto de cérebro, pesquise esse nome aqui no Google, que você vai ter mais de 700 artigos. E pesquisa as outras pessoas que trabalham com o Dr. Álvaro Pascoal também, tá bom? Ele está vivo lá em Harvard trabalhando. Pessoal, próxima pergunta. Alguém ficou com alguma dúvida se todos realmente podem aprender? Pergunta aí para mim. Comenta para mim. Beleza, pessoal. Vamos lá. Boa noite, quem está chegando agora. Boa noite, meu povo. Boa noite. Meu coração sangra, exatamente, Rosana. A gente vê de cada coisa, né? O pessoal tá elogiando aqui, que bacana. Legal que vocês estão gostando, tá? Maísa, minha aluna com síndrome de Down aprendeu a selecionar e arrastar o mouse e conseguiu montar um quebra-cabeça de 9 peças. Todos se surpreenderam. Ela é acostumada a usar o touch. E ela era acostumada a usar o touch e colocaram ela para usar o mouse. Por quê? Porque acreditaram que ela era capaz. Se ninguém acreditasse que ela seria capaz, não tinham dado para ela nem a oportunidade de tentar. Isso é triste. Que bacana que deram a oportunidade dela tentar. E melhor ainda que dar a oportunidade de tentar é criar um plano de intervenção com objetivo claro e usando técnicas incríveis para criar ainda mais possibilidades, né? Porque dar só a oportunidade, a pessoa corre o risco de falhar no primeiro momento. E ninguém vai acreditar que ela é capaz. Mas se a gente cria um plano de intervenção para fazer ela chegar daqui até ali, a chance dela alcançar aumenta bastante, não é? Aumenta bastante. E tem técnica para ajudar a acontecer isso. Essa pergunta aqui, gente. Oi, preciso da sua ajuda. Tenho uma criança que tem paralisia cerebral. Não fala, não sabe comer sozinha, nem se vestir. Faz as necessidades na fralda, ou seja, é um bebê. O que devo fazer para ajudá-la? Isso é um problema seríssimo, tá? Você falar que a pessoa é um bebê. O que é um bebê? Bebê é um ser humano até 2 anos de idade. Depois de 2 anos de idade, o ser humano não é mais um bebê, entende? Né? Isso para mim. Talvez você tenha até uma opinião diferente de mim. 1 ano de idade, 1 ano e meio, 3 anos, não sei. Mas para mim, acima de 2 anos não é mais bebê. Não é mais bebê, é uma criança pequenininha, né?
E aí depois vira um pré-adolescente, e depois um adolescente, e depois um adulto. Ok? Chamar a pessoa de bebê é pejorativo nesse caso aqui. Tá? Se a pessoa tem paralisia cerebral, ela pode não ter controle físico de certos músculos do corpo. Mas isso não quer dizer que ela não pode aprender. Entende? Isso não quer dizer que ela não pode se comunicar. Tá? Talvez ela realmente precise de ajuda para se alimentar. Talvez ela realmente precise de ajuda para fazer sua higiene pessoal, mas isso não quer dizer que ela não possa aprender. Então, não acredite que essa pessoa é um bebê. Ela precisa de instrução. Tá? Independente da limitação física, da limitação motora, tá? Talvez ela não tenha realmente controle de certos músculos do corpo, mas ela pode aprender. Ela pode aprender. E o ensino tem o poder de mudar a estrutura do cérebro. Entende? Dica prática para você ajudar, né? Vamos lá. Dica prática. Comunicação alternativa. Estabelecer uma forma funcional de comunicação é o primeiro ponto. Essa pessoa precisa começar a se comunicar de alguma forma, tá? E você pode usar recursos de comunicação alternativa para isso, ok? Você pode começar testando símbolos. Símbolos como esses aqui. Se a pessoa não entender esses símbolos aqui, o que pode acontecer? Talvez a pessoa tenha deficiência intelectual severa, grave, algum déficit cognitivo. Mas pode não ter. Ela pode ter o cognitivo totalmente preservado e ser mais inteligente que eu e você junto, né? Só que a gente nunca vai saber isso se a gente não oferecer uma forma de comunicação. Então mostra primeiro isso aqui, para ver se ela consegue apontar ou olhar numa direção desses símbolos aqui e piscar, dizendo que está apontando para tal palavra. E existe todo um processo de comunicação alternativa que a gente pode fazer. Se isso aqui não funcionar, você pode voltar um nível, trabalhar com fotos ou objetos concretos, ou partir para um próximo nível, trabalhar com outro tipo de formatação de figuras, tá? Mas a comunicação alternativa é o melhor caminho. Comece pela comunicação. Crie uma forma de comunicação, tá? Se você... Tem muita live nossa aqui falando sobre comunicação alternativa. Pesquisa lá no Google. Comunicação alternativa, Instituto ITAD. Vai ter um monte de coisa para você. Um monte de coisa. Segue esse caminho, tá? Professor, como ocorre esse processo de currículo adaptado? A escola retira a disciplina ou as disciplinas e depois o aluno, em outro momento, vai passar por essas disciplinas para concluir? O senhor pode me explicar isso? Vamos lá. Pessoal, currículo adaptado. O currículo adaptado, ele pode ser retirado de disciplina se fizer sentido, sim, tá? Mas isso vai depender mais da gestão da escola. Isso tem que ser feito de acordo com a gestão, com a coordenação, e tem um processo burocrático para fazer isso acontecer, sim, mas a escola pode fazer isso se ver que existe a necessidade de não lecionar tal disciplina. Por exemplo, é comum acontecer de não lecionarem inglês para um aluno que não está se comunicando nem em português ainda. Fez sentido? Às vezes, retirar o inglês do currículo desse aluno em específico faz mais sentido para ele nesse momento. Isso pode acontecer? Pode, mas vai depender de cada caso. Inglês é só um exemplo, ok? Existe também o currículo adaptado dentro da disciplina. Esse é extremamente comum, não é? O que é um currículo adaptado dentro da disciplina? Eu estou numa aula de pronome pessoal oblíquo do caso reto, né? E o meu aluno, tem um aluno que o objetivo dele é entender o conceito de pronome ainda. Ou de substantivo, ou de verbo. Ou de tonacidade das palavras. Não é? Sílaba tônica, oxítono, paroxítono, enfim. Ele está em outro objetivo.
né, e não no pronome pessoal oblíquo de caso reto. Isso é uma adaptação dentro de um currículo, né? Mas não é retirada da disciplina de língua portuguesa, né? Existem disciplinas que não faz sentido você retirar. Língua portuguesa é uma delas, né? É muito relevante que o meu aluno saia da escola aprendendo a ler e escrever e aprendendo a usar a língua portuguesa da melhor forma possível, não é? Claro que cada pessoa, todos nós, né? Todos nós saímos da escola e com um grau de conhecimento da língua portuguesa diferente. Às vezes dentro da mesma sala, né? Eu, por exemplo, aqui, eu tenho que eu ainda estou trabalhando língua portuguesa, porque eu me enrolo aqui de vez em quando. Falo umas coisas erradas, uso uma concordância de forma errada, escrevo uma palavra errada de vez em quando, acontece. Estou trabalhando isso, estou trabalhando, né? Eu me encontro, eu, Leandro, em um ponto de desenvolvimento dentro do currículo gigantesco e imenso que é a língua portuguesa, né? E a gente pode fazer uma adaptação curricular para o nosso aluno também, porque ele pode se encontrar num ponto que não é o mesmo ponto que a maioria da turma. E aí a adaptação curricular faz sentido. Como é que a gente descobre que ponto é esse? A avaliação diagnóstica, tá? Faz uma avaliação, testa o conhecimento da pessoa. Por exemplo, se você aplicar uma avaliação diagnóstica para mim sobre língua portuguesa, desde com nível ensino médio até um nível 5º ano, não é? Você vai descobrir que eu estou em algum momento ali, dentro desse currículo, não é? Você só vai descobrir, e eu só vou saber isso, porque eu nunca fiz essa avaliação, então não sei. Mas a última vez que eu fiz uma prova de língua portuguesa foi no Enem. Isso era há muito tempo atrás, quando eu tinha uns 17 anos, né? Depois disso, nunca mais. Depois disso, comecei a estudar computação e eu só via linha de código. Variáveis, linha de código, número e procedimentos, enfim. E depois que eu comecei a estudar educação inclusiva, mas quando você estuda educação inclusiva, você não estuda língua portuguesa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, meu conhecimento de língua portuguesa é nível ensino médio. Nível ensino médio, assim, mais ou menos, porque eu não era lá um grande aluno de língua portuguesa, entende? Então, a adaptação curricular funciona dessa forma. Você pode retirar a disciplina do currículo? Pode, mas você tem que entender se isso faz sentido para o seu aluno. Se esse tempo do aluno vai ser usado para quê? Ele vai ter uma aula de reforço do que ele está precisando? Por exemplo, um aluno que está alfabetizando. Vou tirar o inglês, Leandro. Então, vou tirar o inglês e vou colocar ele dentro de uma classe de reforço de alfabetização para jovens da idade dele. Poxa, se você vai fazer isso, eu acho incrível. Faz muito sentido isso, não é? Faz muito sentido. Agora, vai tirar a aula para o aluno ficar com tempo vago? Tempo vago, eu acredito que não ajuda ninguém, né? Tempo vago não ajuda. Boa noite. Tenho uma sala de aula com 29 alunos. Destes, 3 têm dificuldade de aprendizagem. Ok, você, professor regente, 30 alunos dentro da sala, 29, e 3 têm dificuldade de aprendizagem. Ok, todos eles são têm diferentes dificuldades. O primeiro, todos eles reconhecem as letras do alfabeto em números. Segundo, um destes meus alunos percebe que apresenta algumas características do transtorno do espectro autista. Ele não consegue manter o foco, brinca o tempo todo com as mãos, sempre da mesma maneira. Então, pessoal, você tem uma turma grande. 29 alunos é uma turma grande, tá? Tem bastante aluno aí na sua turma. E você identificou que 3 alunos ali não estão acompanhando, ok? E tem um desse aluno que você suspeita que esteja dentro do espectro. Ok. Como que nós vamos incluir esses alunos? Primeira coisa, você não precisa esperar chegar a um diagnóstico, tá? Você pode sinalizar, olha, eu acredito que vale a pena ele passar por uma avaliação do pediatra, ok? Por causa desses comportamentos em sala. E aí você notifica a família para eles encaminharem, notifica a escola, né? Para a escola notificar a família para eles fazerem os encaminhamentos que precisam ser feitos, né? Tem um serviço para fazer isso, enfim. Se for escola municipal, tem todo um serviço da prefeitura, né? Serviço social, tá? Mas, enfim, depende do programa de cada município também, né? Tem municípios que têm programas específicos para esse tipo de caso. Mas, além disso, a gente precisa fazer a parte pedagógica. A parte pedagógica não depende de esperar um papel chegar para a gente começar a fazer alguma coisa. Se todo dia a gente vai estar com aquele aluno,
Todo dia eu vou estar com o aluno vai estar ali na minha frente, não vai? Então eu vou ter que fazer alguma coisa. Não vou ficar de braço cruzado, deixando a inclusão de esperança fazer um milagre. Não, eu vou agir para fazer isso acontecer de alguma forma. Como que eu vou agir? Primeiro passo, avaliação e planejamento. Eu preciso entender em que ponto esse aluno está. Você entendeu que eles reconhecem letras do alfabeto e números. Isso é bacana. Isso já te indica mais ou menos um ponto que o aluno está. Só que a gente precisa saber o que mais ele sabe, além de letras do alfabeto e números. O que mais ele sabe? E saber um número não é você ver um número e dizer qual número que é, não, tá? Por exemplo, tem lá o número 8. Eu olho o número 8 e ele fala, que número é esse? Aí ele fala, 8. Isso não quer dizer que ele entende que a quantidade ali é 8. Percebe? Eu preciso realmente fazer um tipo de avaliação onde eu vou ter 8 objetos e eu vou perguntar quantos objetos tem aqui. Ele vai falar 8. Aí ele entendeu o conceito de quantidade do número 8. Só falar um número não significa muita coisa. Ele simplesmente viu uma figura e decorou. Essa figura, quando eu vejo essa figura, eu falo 8. Mas entendeu a quantidade é outra coisa. Né? Então, realmente uma avaliação diagnóstica para identificar o que esses alunos já aprenderam e o que falta eles aprenderem dentro do currículo da sua disciplina. Se você for dos anos iniciais, tem um currículo que está sendo trabalhado esse ano, para cada disciplina que você ensina. Não é? E dentro desses currículos, o que esse aluno já aprendeu, o que ele não aprendeu? Só a avaliação diagnóstica que vai determinar. E vale muito a pena, ao longo do tempo com esse aluno, ao longo das aulas, você ir fazendo essas avaliações. Não é tempo perdido, é tempo ganho. Sabe por quê? Porque uma vez que você identifica onde o aluno está, você consegue identificar o próximo passo desse aluno. Né? E, querendo ou não, o próximo passo do aluno é o currículo individualizado, é um currículo adaptado para ele. Não é? Um plano de ensino individualizado precisa ter um objetivo claro. Um objetivo claro e uma forma de ensinar assertiva, que funciona com aquela pessoa. E aí, identificando o objetivo, você já pode começar a procurar técnica para ensinar esse aluno da melhor forma que funciona para ele. Encontrando a melhor técnica, e existem várias técnicas, durante as nossas últimas lives eu falei de modelagem, eu falei de aprendizagem sem erros, enfim, tem várias técnicas. E você pode combiná-las, tá? Isso é incrível. E aí, depois que você parte por recurso, a construção do recurso. E como você tem muitos alunos, eu recomendo fortemente que você crie poucas atividades. E isso é até contra-intuitivo. Às vezes, as pessoas pensam que você tem que entregar atividade diferente todo dia. Mas olha, você não precisa entregar atividade diferente todo dia. Você pode ter uma atividade para trabalhar durante toda aquela semana para a disciplina que você está trabalhando. Então, se você está trabalhando língua portuguesa, você constrói uma atividade. Eu falei isso numa outra live, né? Você constrói uma atividade que você vai poder trabalhar durante toda a semana. Por exemplo, um jogo. Um jogo que você pode ficar adaptando as regras para diferentes momentos com os seus alunos, de acordo com o nível que eles se encontram. E todos podem participar. E para o aluno que está com mais dificuldade, ele vai participar do jogo de uma forma. Para o aluno que está mais avançado, ele vai participar do jogo de uma outra forma. Exemplo, não é? Eu tenho aqui... Cadê minhas cartinhas? Ai, meu Deus. Por exemplo, se eu crio um jogo do tipo Uno para trabalhar com a minha turma, tá? Se eles não souberem jogar Uno, eu vou ter que ensiná-los a jogar Uno primeiro. Ou eu trabalho com outro jogo. Mas eu crio um jogo do tipo Uno, imprimo cartinhas desse tipo e escrevo as palavras aqui. Aqui nesse exemplo aqui, está escrito sofá sem acento. Por quê? Porque foi criado para trabalhar a acentuação, não é? Então, para o aluno que está trabalhando a acentuação, quando ele baixar a carta, ele precisa falar onde é que entra o acento, que palavra é essa e onde que entra o acento. Porque ele está trabalhando a acentuação. Para o aluno que está trabalhando alfabetização, né, que ele está aprendendo a ler, basta ele ler a palavra. Não precisa dizer onde vai o acento. Apenas leia a palavra. Não é? Para um outro aluno que está trabalhando uma outra coisa, ele pode fazer uma outra ação na vez dele do jogo. Entende? Como é que com um recurso eu posso trabalhar a semana toda e diferentes objetivos para os meus alunos, eles podem até participar junto. E a questão do manter o foco, você resolve criando os recursos lúdicos, criando os recursos interessantes e recursos que os alunos se interessem e fiquem ali em uma atividade coletiva.
né? Quando tem um grupinho formado fazendo uma coisa, a chance de dispersar o foco diminui, porque eles estão todos ali focados fazendo alguma coisa, tá? Uma outra dica que você pode ter é eleger monitores para você também. Aqueles alunos que se destacam, que são mais maduros para a idade deles e que se desenrolam bem, são bem inteligentes, você pode eleger na sua turma os seus ajudantes e eles tomam conta desses pequenos grupos que vão ficar trabalhando atividades durante a sua aula. Dá para fazer muita coisa assim, tá? Com uma turma grande. Com uma turma grande você precisa de atividades onde todos fiquem participando, né? Porque senão eles vão se dispersar. Vai começar a acontecer coisas paralelas. Um ali brincando de tal coisa, outro ali conversando, outro ali chutando um amiguinho, outro fazendo uma bolinha. Se você tem um grupo grande, você precisa manter todos eles ocupados. Eles têm que estar sempre ocupados, sempre ocupados. E é ideal que em atividades coletivas de pequenos grupos. 3 pessoas fazendo uma coisa, 5 pessoas fazendo outra, outros 5 aqui fazendo outra coisa, outros 3 ali fazendo uma outra coisa, né? Você pode ter vários jogos como esse, eles trabalhando ao mesmo tempo, e você fica passeando pela sala monitorando e tem seus alunos que estão vigiando ali também, que te ajudam, né? Enfim, isso é uma forma de trabalhar, tá? Dividir para conquistar, ok? É uma estratégia de guerra. Você divide e pega aliados. Você elege aliados, no caso dos seus alunos ajudantes, e divide o grupo, né? Enfim, mas funciona muito bem. Outra questão, pergunta número 6. Estou numa sala de aula com alunos especiais. Em algumas delas tem até 3 crianças. Infelizmente vejo mais exclusão do que inclusão, porque eles estão ali, mas nos falta formação e mais informações também. Help. Ok, vamos lá. Bom, primeiro, pessoal, aluno especial está em desuso, tá? Vamos usar pessoa com deficiência ou aluno com deficiência, que é a forma correta hoje, né? Mas até aqui tudo bem. Você tem uma sala lotada, é o que a gente estava falando antes. E 3 crianças, e algumas delas você está vendo em mais exclusão. Falta formação? Sim. O que falta, né? Está faltando técnica. Acreditar que é possível é o primeiro passo, né? Isso vem antes da técnica. Se não acreditar, não precisa nem estudar a técnica, porque não vai usar do jeito direito. Então acredita primeiro, ok? Pelo jeito parece que você acredita que é possível, né? E a gente precisa de técnica. E técnica é isso que eu estou falando com você. Técnica, formas de avaliar, formas de ensinar e formas de criar recursos. Formas de avaliar, formas de ensinar e formas de criar recursos. Isso é uma estratégia que eu dividi em 3 fases. A primeira fase, avaliar e planejar. A segunda fase, aprender e ensinar. E a terceira fase, adaptar na prática. E existe uma forma tão incrível de criar recurso que eu chamo que eu criei um método para criar recursos adaptados, que se chama método AIOU, não é? Sala lotada, a dica é técnica, didática que envolva todos. Não pode ter aluno parado, não pode ter aluno passivo, não pode ter aluno no modo espectador. Todos precisam estar ativos. E a adaptação de atividade cria possibilidades para que todos os alunos estejam em constante atividade. Porque é importante que os alunos façam, porque fazendo eles entendem, entendendo eles acertam e acertando eles aprendem. Aprendizagem sem erro. Mas ele primeiro precisa botar a mão na massa e fazer. E fazendo ele vai entendendo o que precisa ser feito, né? E quando ele entende, ele consegue acertar, e acertando ele aprende. E todo mundo em constante trabalho em sala de aula é importante. Se a tua sala tem aluno parado e você está com uma sala lotada e tem aluno parado só te ouvindo, só assim, ó, vai dar bagunça. Vai dar ruim. Não vai dar certo. Os alunos precisam estar em movimento. Mas você não precisa se matar de trabalhar para criar 1 milhão de atividades. Ah, Leandro, tem 200 dias letivos. Eu vou criar 200 atividades diferentes. Entregar uma atividade para cada aluno. Não, uma atividade é pouco. Vou entregar 2 atividades por aula. Então, são 200 dias letivos, são 2 atividades por aula, são 400 atividades que eu vou produzir. Ah, não, mas tem um aluno com deficiência. Então, eu não vou fazer 400 atividades, vou fazer 800 atividades, porque a atividade dele vai ser diferente.
Ah, não, são 2 alunos com deficiência. Então, cada um vai ter uma atividade diferente. Então, não são 800 atividades. São 1.600 atividades. Isso não vai dar certo, essa conta não fecha. Não se mate de criar atividade, de entregar 1 milhão de atividades. Os seus alunos não precisam de muitas atividades. Eles precisam da melhor atividade. E só é possível criar a melhor atividade com técnica, com recurso e sabendo qual é o objetivo do aluno. Pergunta 6. Pergunta 7. Já ouvi várias vezes o professor regente dizer que a adaptação de atividade é papel do professor do atendimento educacional especializado. Alguém já ouviu isso aí? O que vocês acham dessa frase? Boa noite, pessoal chegando aí, boa noite, boa noite. Usando as pessoas acreditam que a paralisia cerebral o aluno não aprende, pois na maioria das vezes o cognitivo é totalmente preservado. A lesão maior causada na paralisia cerebral, em muitos casos, é somente motora. E isso é totalmente verdade, Rosana. Que tipo de instrução podemos dar? Avaliação e planejamento. Identifique o próximo objetivo dentro do desenvolvimento dessa pessoa. Se a pessoa não forma frase, mas consegue falar palavras isoladas, então a gente vai ensinar ele a formar frase. Se ele não consegue falar palavras isoladas, a gente vai ensinar ele a comunicar palavras isoladas. Se ele não consegue comunicar de forma oral, a gente vai ensinar ele a comunicar de uma outra forma, através de recursos de comunicação alternativa ou através de livros, talvez. Entende? A gente olha o desenvolvimento dessa pessoa, os marcos do desenvolvimento, entende em que momento essa pessoa está e qual é o próximo passo. Fase 1, avaliação e planejamento. Encontrei o objetivo, o próximo objetivo para trabalhar, eu preciso encontrar a melhor técnica para fazer esse aluno sair do ponto A e chegar ao ponto B. E existe todo um repertório de técnicas. Em comunicação, geralmente se usa análise de tarefas e modelagem, mas você precisa ter domínio dessas técnicas para conseguir ajudar essa pessoa. Né? E o último passo é criar o recurso. Às vezes o recurso pode não ser uma prancha como essa, às vezes pode ser exatamente essa prancha. Às vezes talvez não seja essa prancha, talvez não seja esses símbolos, talvez sejam fotografias. Talvez seja uma prancha com mais símbolos, ou com menos símbolos, ou com fotografias, ou com objetos concretos. Você vai precisar criar um melhor recurso. Adaptar na prática. Entende? Sempre é possível oferecer uma instrução adequada. Não só as atividades, mas outras atribuições também, que não faz parte. Estou cansada de ouvir isso também. Desde que começou no... Enfim, pessoal, professor regente precisa conhecer as diferentes formas de avaliar e planejar, as diferentes formas de ensinar e as diferentes formas de criar recurso. Sabe por quê? Porque senão ele fica assim, ó, de mãos atadas. Professor regente de mãos atadas não consegue trabalhar, não consegue ensinar os seus alunos, não consegue entender a melhor forma de ensinar um determinado aluno. E fica prejudicado, sua didática fica prejudicada. Sua didática, sua prática fica prejudicada. Eu não quero que a sua prática fique prejudicada, e você também não quer, porque você vai estar lá dando aula de um jeito que o aluno não está entendendo, porque a sua aula não está adaptada. Você vai estar falando de uma forma que o aluno não está compreendendo, porque a sua fala não está adaptada. Você está escrevendo de um jeito no quadro que o aluno não está entendendo, porque a sua forma de escrever ou forma de comunicar é inapropriada para o aluno que está ali na sua frente. A adaptação de atividades te abre um horizonte de técnicas e possibilidades para que você consiga comunicar com quem você precisar comunicar sem excluir o restante. Você não precisa falar de um jeito com uma pessoa e excluir todo o resto. Entregar uma atividade para uma pessoa e excluir todo o resto. Você consegue criar materiais acessíveis que os alunos possam participar e criar aulas inclusivas onde todos possam se relacionar. Por isso é importante conhecer as técnicas para adaptar a atividade. É muito importante. Se você passa tempo junto com um aluno com deficiência e quer que ele aprenda alguma coisa e ele é diferente de você, então você vai precisar adaptar a sua comunicação. Toda vez que você precisa falar algo para uma pessoa que é diferente de você, a sua comunicação precisa ser adaptada.
Porque a sua forma de pensar é diferente da forma de pensar da outra pessoa. Por isso que eu faço tantas lives. Por isso que eu faço tantos vídeos. Por isso que a gente faz tantos eventos. E por isso que a gente fala de tantas e tantas maneiras diferentes. As mesmas coisas. Porque cada vez que a gente fala de uma coisa de uma forma diferente, a gente alcança um grupo. A gente fala daquela mesma coisa de uma outra forma, a gente alcança um outro grupo. Tem gente aqui que está pescando, entendendo coisas que eu já falei em outras lives, mas que passou despercebido. Ele estava prestando atenção em outro assunto, o foco dele estava em outra coisa. Agora o foco dele está nisso aqui. Aí ele está aprendendo isso aqui. Tem outra pessoa que o foco dela agora está em outra situação. Ela vai estar pegando informação sobre aquela outra situação e outras coisas passam despercebidos. Percebe? É importante a gente conseguir adaptar a nossa comunicação para quem está na nossa frente. A adaptação de atividade te ajuda nisso. E na criação de recurso também. E na avaliação e no planejamento também. O professor não precisa planejar a aula? Não precisa fazer plano de aula? E esse planejamento é adaptado? Quem faz a adaptação desse planejamento? E o aluno que está com dificuldade de aprendizado? O planejamento da aula contempla aquele aluno? E o aluno com transtorno de aprendizagem? O recurso que você está entregando contempla aquele aluno? O atendimento educacional especializado não atende alunos com dificuldade de aprendizagem, nem alunos com transtorno de aprendizagem. O seu planejamento de aula precisa atender, por lei, a esse aluno com transtorno de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem. E as mesmas técnicas que você usa aqui podem ser muitíssimo úteis para os alunos com deficiência também. Percebe como é que é importante? Estou com mais de 5 alunos inclusivos em uma única turma, tendo que adaptar todos os materiais e provas. Estou enlouquecendo. O número de inclusão tem crescido muito. E essa função tem que ser repensada. É aqui um professor que está preso dentro de um ciclo de criação de atividades infinito. Você não precisa criar uma atividade para cada dia do ano letivo. Não precisa. Isso não vai te ajudar. Você pode criar uma atividade por semana. Por semana. E todos os seus alunos trabalham naquela mesma atividade em níveis diferentes. Isso é adaptar a atividade da melhor forma, de forma inteligente, de forma consciente, levando em consideração o seu tempo e o tempo dos seus alunos. Isso é bacana. Agora, ficar todo dia metralhando um monte de atividade nos alunos vai acabar te enlouquecendo também e vai enlouquecer os alunos também. É legal os alunos terem uma previsibilidade do que vai acontecer no dia seguinte. Eles começam a trabalhar com uma coisa, aí no dia seguinte é outra coisa. Eles começam a trabalhar com aquilo, aí no outro dia é outra coisa. Quem não consegue acompanhar fica perdido. Um aluno que precisa de um pouquinho mais de tempo para entender essa dinâmica fica totalmente perdido. Agora, se você começa a trabalhar com uma coisa e no outro dia é aquela coisa também, só que com outra abordagem, no outro dia aquela outra coisa também, só que para alguns alunos vai ser com uma outra abordagem, para outros vai ser repetição mesmo, e está tudo bem. Eles vão aprender mais e você não vai enlouquecer de tanto material que você cria. Isso é adaptar a atividade de maneira consciente. Pergunta 9. Parte do pressuposto que temos estrutura, professor de apoio, atendimento educacional especializado, interdisciplinaridade, e isso nem sempre é real. No meu caso, é irreal, mas me esforço para adaptar, embora seja difícil. Não tenho tanta criatividade para adaptar todos os dias, difícil demais. Não é para você adaptar atividade todos os dias. E para você adaptar atividades, você não precisa de estrutura, você não precisa de professor de apoio e você não precisa do atendimento educacional especializado. Para a maioria dos casos, você não vai precisar. Você sozinho consegue adaptar atividades com técnica, método e repertório. Consegue. Isso é incrível. Claro que quando você tem um atendimento educacional especializado, fica muito melhor. Aí você tem um profissional de apoio, fica muito melhor. Mas quando você sabe fazer sozinho, os outros serviços que acompanham só aumentam o seu potencial.
Eles amplificam o seu potencial como educador, não é? Agora, quando falta o potencial, não existe recurso que resolva isso. Entende? Não existe recurso que resolva isso. Entendeu o conceito? Quando você sabe fazer, os outros serviços, quando você vai conseguindo ter mais serviços à sua disposição, o atendimento educacional especializado é um serviço, o professor de apoio é um outro serviço, quando você vai tendo serviços, você amplifica o seu potencial de atuação. Né? Você tem estrutura, tá melhorando o seu potencial de atuação. Antes você conseguia atuar só nisso aqui, agora você consegue nisso. Você consegue fazer mais. Por quê? Porque você tem mais estrutura, você tem mais apoio, você tem mais atendimento especializado. Agora, quando a gente não consegue resolver, a gente amplifica o quê? Amplifica o desconhecimento, a falta de clareza, amplifica a confusão, o desalinhamento, amplifica a falta de objetivo, a falta de didática. E não ajuda ninguém. Então, não é um monte de serviço, um monte de estrutura que resolve o problema. É instrução, é formação, é conhecimento das técnicas certas e capacidade para criar o recurso. Capacidade técnica para criar o recurso. Última pergunta, gente. Eu não posso ignorar o problema. Tenho 38 alunos para trabalhar além dele. Não tenho conhecimento, tão pouco tempo. Qual lei define isso para o professor regente? E o povo especializado faz o quê? Se você não tem conhecimento e não tem tempo para estudar, então, tchau, não é? Não tem o que fazer com você. Não tem nada vai te ajudar, nada no mundo vai te ajudar. Porque você não tem nem o conhecimento e nem tem tempo para adquirir conhecimento. Então, caso perdido. Infelizmente, não tem como te incluir, professor. Porque eu preciso, no mínimo, que você se dedique a obter conhecimento. Senão, não tem como eu instruir você. Não tem como eu te ajudar. Você só está perdendo seu tempo aqui. Arrume um tempo para adquirir conhecimento de qualidade. E aí você vai começar a entender como você pode gerar resultado. E o que o povo especializado faz. O povo especializado faz muita coisa fora da sala de aula regular. Olha, a equipe botou até lei aqui, gente. Botou até lei aqui, ó. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Ou seja, isso é crime. Você está se recusando a fazer uma adaptação para o aluno, é crime. Crime, tá? Existe um mundo de possibilidades incríveis para quem está capacitado a fazer a inclusão acontecer de verdade nesse país. O que esse país mais precisa é de gente capacitada na área de educação inclusiva, que consiga criar um recurso adaptado e acessível, e consiga criar um recurso reutilizável, que não joga fora. Não é aquela folhinha que o aluno faz hoje e amanhã aquela folhinha sumiu, jogaram fora. Ou colou no caderno e o caderno foi para a gaveta e nunca mais viram um caderno. Colou a folhinha no caderno e tchau. Criar um recurso que você vai poder trabalhar a semana toda. Um recurso que os outros professores da sua taxa vão querer, poxa, faz um desse aí para mim. Poxa, a outra escola está querendo um recurso igual esse que você fez, tão incrível que é o recurso que você fez. Poxa, você consegue fazer um desse para mim, a disciplina? É maravilhoso esse recurso. Daqui a pouco você está montando oficina aí, dando palestra, fazendo acontecer. O Brasil precisa de gente fazendo acontecer. Eu estou aqui fazendo a minha parte, só que sozinha a minha comunicação chega até um limite. A gente precisa de multiplicadores, de facilitadores, entende? Bora fazer diferença, meu povo. Pessoal, um grande abraço. Até a nossa próxima live. Grande abraço. Abraços inclusivos. Tchau, tchau.